Em Shangyang, Fu Huan era encarregada de trazer os aventureiros feridos das montanhas, por isso ela é conhecida como a NPC Guia, e também quem distribuiu as primeiras missões do jogo. E para tentar enganar ela, Liu disse que não conseguia dormir, e por isso saiu para dar uma caminhada, tentando mudar o foco da conversa. Ele pergunta o que ela está fazendo ali tão tarde. Ela responde que ficou sabendo que estão acontecendo várias coisas na vila ultimamente, e que ela só estava dando uma olhada. Liu lembra que ela é uma tsundere, e todos os jogadores sabem disso. E por isso, ele precisa pensar muito bem no que diz. Ele pergunta se ela estava ali porque estava preocupada com ele, e ela responde que só estava cumprindo com seu papel de ministra da vila. Liu então diz obrigado, e Fu Huan fica com as bochechas vermelhas. Se não há mais nada para fazer, ande logo e volte para dentro. Ninguém vai te ajudar se algo acontecer, assim disse a linda Fu Huan. Mas com uma cara super fofa, ela diz que ajudaria ele. Nessa hora Fu Huan atingiu o coração dele. Ao voltar para o seu quarto, ele percebe que ainda tem o guia de iniciantes, e fica muito feliz. Ao folhear o guia, ele percebe que consegue entender tudo. Ele acredita que isso é graças à sua transmigração para dentro do jogo, depois dele ler uma boa parte do guia. O protagonista tenta fazer uma meditação que estava no guia. Enquanto isso lá fora, Fu Huan estava sentada no galho de uma árvore, dizendo que viu ele saindo do quarto da filha do líder da cidade. E chama ele de tolo. Se ele acha que consegue fazer alguma coisa sozinho com alguém do clã dos imortais, Fu Huan fica toda corada, ao dizer que não deveria estar pensando nessas coisas. Na manhã seguinte, ele estava na mesma posição da meditação ainda, e acabou batendo a cabeça assim que acordou com a luz do dia entrando no seu quarto. Ele diz que felizmente, o sistema de nível de afinidade é o único que está disponível, e que algumas mecânicas ainda funcionam, por exemplo, ganhar experiência mesmo quando ele estiver descansando. Dizendo que é normal os jogadores ganhar energia suficiente para pegar o nível 1 em inteligência, depois de meia-noite de meditação, porém ele acredita que para isso a pessoa precisa de talento. Ele acha que seu progresso está lento demais, e que se continuar assim ele não será capaz de acompanhar os eventos futuros, e que se ele sair matando galinhas não seria certo. E as pessoas iriam chamar ele de louco, apesar que atualmente no jogo, dá para ganhar XP matando galinhas e patos. Se ele quiser subir de nível, vai precisar do pergaminho de experiência, criado por um eremita. O pergaminho de experiência pode ser muito poderoso, afinal se uma pessoa ler o pergaminho, o corpo e mente se tornará um só, obtendo conhecimento tão vasto como o mar. Liu decide que vai em busca de um ou mais pergaminhos. Ele pega sua espada de iniciante para sair, mas assim que ele sai na porta, ele tromba com a linda Fu Huan, mas ela estava usando uma máscara. Ele lembra que na primeira aparição de Fu Huan no jogo, ela usa uma máscara. Fu Huan diz que tem algo diferente nele hoje, e que ontem à noite ele parecia meio confuso, e por isso ela veio ver se estava tudo bem, não que ela estivesse preocupada. Segundo ela só estava fazendo a parte dela, mas ele percebe que realmente Fu Huan estava preocupada com ele. Ele então diz para ela que enterrou uma garrafa de vinho fino nas montanhas Tiger, e que quando ele voltasse iria tomar junto com ela. E Liu sabe que o que ela mais gosta é artes marciais e vinho. Fu Huan diz para ele que nas montanhas Tiger existem muitos animais selvagens, e que ele iria acabar sendo devorado antes de desenterrar a garrafa de vinho, e que era melhor ele comprar uma garrafa nova. Depois dela novamente se mostrar preocupada com ele, o protagonista faz uma cara suspeita para ela, e ela novamente fica vermelha, e pede para ele continuar o seu caminho. Vamos beber alguma coisa qualquer dia desses, assim disse o protagonista para a linda Fu Huan. Enquanto ele seguia seu caminho, ele resolve que vai dar uma olhada no andamento da história. O protagonista chega no salão principal da cidade. Agora ele está tentando dar uma bisbilhotada no que está acontecendo, e quando ele encosta o ouvido na parede, acaba escutando a voz da linda Gu. Lá dentro do salão, onde o chefe da cidade recebe as visitas, a linda Gu está muito brava, dizendo que mesmo que ela morra, ela se recusa a aceitar o casamento, e pede para eles desistirem. Então Yui, um membro do clã da Lua da Água, diz que ela não tem o direito de opinar no casamento, e ele pergunta para o pai dela o que ele achava. O pai dela diz que se ela já decidiu, ele não irá obrigar ela, e pede para que todos do clã da Lua da Água deixem a cidade. Um membro do clã da Água, Yui, diz para ele pensar duas vezes antes de ir contra o clã da Lua. O chefe da cidade diz que ele pode ser velho, mas um dia derrotou um membro do clã da Lua da Água. O velho ficou bravo porque o jovem ameaçou ele. O velho, usando um pouco do seu poder,
Yui foi atacado e conseguiu se defender. Enquanto isso, Liu está na janela olhando os acontecimentos. E diz que está acontecendo de um jeito diferente esse evento. Yui está furioso. E chama todos de mortais inferiores. Mas o chefe Gu é casca grossa e está resistindo à batalha. Enquanto a luta fica mais agressiva, Liu resolve pular a janela, pois a linda filha do chefe Gu está correndo perigo. Mas Yui percebe o protagonista e pergunta quem é ele, e por que ele está ali. Ele manda uma magia para cima do protagonista, reclamando que ele estava escondido igual a um ladrão, mas o prota conseguiu desviar do golpe, e Yui fica irritado, dizendo como um mortal inferior, conseguiu desviar do ataque dele, e a linda Gu fica feliz, e pergunta se ele veio salvar ela. Nessa hora é mostrado mais um membro do clã da Lua da Água. Quando o protagonista percebe que a linda Ning Xiang está presente, ele fica mais tranquilo, pois ele também possui a carta dela. E assim ele ativa a carta dela e recebe um bônus absurdo. E logo em seguida já se esquiva de um ataque, pedindo desculpa por interromper a batalha. Ning Xiang fica surpresa e chama ele pelo nome de usuário, que é Jun Xuan, e vai logo abraçando ele, dizendo que procurou ele por todos os lugares, e todos que estavam naquele lugar ficaram sem entender nada, e o protagonista diz que as coisas ficaram complicadas.